paz e graça do nosso Deus para você e para sua família neste dia. Como ter esperança em meio ao caos? Como ter esperança quando tudo parece perdido? Quando a sua vida parece que se dissolveu, tudo se destruiu, tudo se acabou ou está se acabando. No horizonte você não consegue enxergar esperança. No horizonte você não consegue enxergar um futuro melhor. Como ter esperança diante de um quadro de sufocamento espiritual, de desgaste emocional, de canseira afetiva? Como ter esperança quando um casamento se deteriora a ponto de você não encontrar mais recuperação? Quando ter esperança e como ter esperança quando a vida parece um carro desgovernado e parece que ninguém pode tomar essa direção? É assim talvez que o povo de Judá se sentiu quando estava no cativeiro na Babilônia. Possivelmente eles sentiram-se perdidos. Mas o que Deus pode falar àquele povo, ou falou àquele povo que lhes traria esperança e que fala ao nosso coração hoje? Vamos ler a palavra de Deus em Jeremias capítulo 29, a partir do versículo 8, que diz o seguinte: Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: Não se deixem enganar pelos profetas e adivinhos que há no meio de vocês na terra da Babilônia. Não deem ouvidos aos sonhos deles. Eles sonham o que vocês querem ouvir. Eles contam mentiras em meu nome. Eu não os enviei, diz o Senhor. Assim diz o Senhor: Vocês ficarão na Babilônia durante 70 anos. Depois disso, eu virei e cumprirei todas as boas promessas que lhes fiz e os trarei de volta para casa, porque eu sei os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. São planos de bem e não de mal, para lhes dar o futuro pelo qual anseiam. Naqueles dias, quando vocês clamarem por mim em oração, eu os ouvirei. Se me buscarem de todo o coração, me encontrarão. Serei encontrado por vocês, diz o Senhor. Acabarei com seu exílio e os restaurarei. Eu os reunirei de todas as nações para as quais os enviei e os trarei de volta para casa, para a sua terra. A condição do povo era difícil. Por causa do pecado deles, foram arrastados para a Babilônia sob o domínio de Nabucodonosor. A situação não era boa, era triste. Famílias tiveram que abandonar suas casas, parentes que ficaram, idosos que ficaram, o restante em boa saúde, as melhores pessoas, no sentido de classes sociais, na visão daquele momento, foram levadas para a Babilônia. Muitos foram deixados, famílias divididas, comércios abandonados, casas abandonadas, uma vida deixada para trás. Mas surgiram profetas, dizendo: não, isso vai acabar logo, não vai durar nada. O Senhor me falou, o Senhor me disse. E Deus diz àquele povo, então, cuidado, não ouçam o que essas pessoas estão dizendo, não se guiem por eles. E aqui nós temos uma coisa interessante para pensarmos. Em que nossa esperança está baseada? Aquelas pessoas estavam alimentando a sua esperança na palavra daqueles homens, daqueles líderes que diziam que era assim como eles diziam, ou era aquilo como o outro dizia. Mas o Senhor Deus, Ele nos chama a confiarmos nele, a termos a esperança em Deus, não na palavra de homens, não na palavra de líderes, sejam políticos, religiosos, não importa. A palavra eterna é o do nosso Deus. E é por isso que então ele vai dizer: assim diz o Senhor. Escute agora, a partir do que Deus diz, o que ele pode falar comigo e com você, sobre como ter esperança em meio às situações adversas, como ter esperança em meio ao caos. E a primeira coisa que Deus diz no versículo 10 é: vocês ficarão na Babilônia durante 70 anos. Depois disso, virei e cumprirei todas as boas promessas que lhes fiz e os trarei de volta para casa. Eu devo pensar que, muito mais que saber quanto tempo vai durar a minha dor, quanto mais que saber quanto tempo durará o período do meu cativeiro, é ter a esperança
de que esse tempo findará um dia. Tem prazo para terminar. Deus está dizendo, durará 70 anos, mas acabará. Acabará. A luta que você está passando, meu irmão, minha irmã, o cativeiro, não importa qual seja, ele tem data para acabar, porque o Senhor assim determinou. O Senhor sabe o dia, talvez você não saiba, talvez a você e a mim não foi anunciado que dia tudo isso terminará, mas o Senhor sabe, e no seu eterno conselho, ele já determinou que isso terminará um dia, isso não durará para sempre. Se você quer ter esperança e você quer hoje ter o seu coração cheio de esperança, entenda, toda aflição, toda angústia, ela tem prazo de validade. Ela termina em algum momento. Ela termina e é isso que nós devemos trazer ao nosso coração. Não devemos ficar calculando quanto tempo nós sofreremos, mas que o sofrimento terminará. Não devemos ficar cronometrando quanto tempo será que eu vou estar vivendo essa situação. Não pare para fazer isso, porque o seu coração se encherá de angústia, de temor e desesperança. Mas todos os dias, alimente no seu coração, Senhor, eu sei que isso terminará, eu sei que isso acabará, porque o Senhor tem prazo para isso, o Senhor tem o controle da minha história em suas mãos, é por isso que Deus diz, depois disso, eu virei e cumprirei as boas promessas que eu lhes fiz e os trarei de volta para casa. O que Deus está dizendo para eles é, isso vai passar e você vai receber de novo todo o cuidado, toda a bênção que eu tenho para você a partir das minhas promessas, porque eu trarei vocês de volta para casa. A segunda coisa que esse texto diz, que enche o nosso coração de esperança e foi razão de esperança para aquele povo, é o que Deus diz aqui neste versículo 11. Porque eu sei os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, são planos de bem e não de mal, para lhes dar o futuro pelo qual anseiam. O que Deus está dizendo é que tudo que vocês estão passando, tudo que vocês estão vivendo, por mais que vocês pensem e vejam isso de maneira incompreensível, eu tenho controle de tudo, porque eu tenho um propósito em tudo. Ele diz, bem sei que planos tenho para vocês. Eu sei o que eu estou fazendo, Deus está dizendo. Talvez nesse momento que você esteja me ouvindo, você diga, Deus, que loucura! Como é que o Senhor permite que eu esteja vivendo isso? Como é que o Senhor permite uma angústia tão profunda, uma dor, um medo, um desespero, uma aflição tão grande como a que eu estou vivendo? Mas o Senhor diz àquele povo que estava sofrendo, vivendo o cativeiro, ele diz, eu sei os planos que tenho para vocês. Eu tenho o controle da sua vida. Eu tenho o controle da sua história. Eu sei o que é necessário acontecer com você para que você se achegue mais a mim, para que você cresça, para que você se torne mais parecido com Cristo. Meu irmão, minha irmã, quantas vezes, sejamos adultos e pensemos, nós precisamos passar por vales tão sombrios para enxergar o Senhor. Quantas vezes temos que passar por vale da sombra da morte para perceber que o Senhor está conosco, que a sua vara e o seu cajado nos consolam. Quantas vezes precisamos ser imersos, mergulhados, às vezes num poço de lodo, de lama de aflição, para podermos compreender o valor da oração, da busca ao Senhor Deus. Às vezes é difícil pensar dessa forma, é até estranho humanamente, mas segundo a sabedoria de Deus, Deus tem o controle sobre a nossa vida. Eu sei o plano que tenho para vocês e eu vou dar a vocês o fim que vocês desejam, mas é preciso passar por isso. Eu sei onde vocês querem chegar. Imagine que talvez você esteja orando hoje para que Deus faça você alguém mais perseverante. E talvez Deus esteja colocando mais situações difíceis. Para quê? Para lhe dar perseverança. É porque quando nós oramos por paciência, por exemplo, nós estamos pedindo a Deus, Deus, afasta de mim tudo aquilo que tira a minha paciência. Não é isso que Deus vai fazer. Ele vai colocar situações para que você exercite a paciência.
e a desenvolva. E a última coisa que esse texto diz aqui no versículo 12, a partir do versículo 12: naqueles dias, quando vocês clamarem por mim em oração, eu os ouvirei. Se me buscarem de todo o coração, me encontrarão. Serei encontrado por vocês, diz o Senhor. Acabarei com seu exílio e os restaurarei, e os reunirei de todas as nações para as quais os enviei, e os trarei de volta para casa, para a sua terra. O que Deus está dizendo como palavra de esperança é que, ao final de tudo isso, aquelas pessoas seriam pessoas diferentes. Seriam pessoas mais maduras, transformadas. E vocês vão me buscar e eu vos ouvirei, eu prometo a vocês. Porque algo vai acontecer no coração daquelas pessoas, ou algo aconteceu, como acontecerá no meu e no seu. Nós buscaremos o Senhor e Ele nos ouvirá. Sabe por quê? Porque algo aconteceu dentro de nós. Nós pensamos, experimentamos mais do Senhor. Enfrentamos as lutas, mas com o coração alimentado pela esperança. Meu irmão, o Senhor sabe que planos tem para você, que planos tem para a sua vida. Descanse nele. No final de tudo isso, você glorificará o Senhor. Certamente você exaltará o Senhor. Olhe para a sua vida. Quantas lutas você já viveu? Quantos cativeiros? O Senhor te livrou de todos eles. O Senhor te resgatou. E hoje, possivelmente, você conta testemunho disso. Esse testemunho que você conta é porque você viveu algo. É impossível testemunhar de algo que não viveu. Um dia, você vai contar o testemunho de tudo que você está vivendo e vai dizer: certamente o Senhor sabe que planos tem para mim. Certamente o Senhor me encheu de esperança quando eu achei que tudo estava perdido. Que Deus abençoe o seu coração, a sua vida neste dia. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, obrigado, meu Deus. Obrigado por mais uma oportunidade de pensar, de saber, de crer e entender que o Senhor sabe que planos tem para nós. Que o Senhor enche o nosso coração de esperança nessa manhã, sabendo que tudo está sob o seu controle, tudo está sob o seu cuidado, ainda que para mim eu não consiga enxergar isso. Mas eu consigo crer, Senhor. Eu consigo crer, ó Pai. Então traz descanso ao meu coração. Traz alívio à minha alma, que eu possa descansar nas tuas palavras. É o que nós oramos, no nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você, meu irmão, minha irmã, que você tenha um bom dia.